E aí, ficou sem entender muito bem essa chegada do Bruno Melo? Então vem comigo nesse vídeo que eu mostro algumas características defensivas e ofensivas do nosso novo reforço que podem ajudar a justificar um pouco essa contratação. Vambora! Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no YouTube do SCCP Scouts. Se você ainda não é inscrito, está chegando pela primeira vez, já fica o meu pedido. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo caso você goste do conteúdo, ative o sininho de notificações para ficar por dentro dos nossos novos vídeos e lives que surgem a todo momento aqui no canal. E também comente por aqui a sua opinião sobre a chegada do Bruno Melo ou outros vídeos que você quiser ver por aqui no canal. Muito bem, extraoficialmente, o Bruno Melo já foi anunciado pelo Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, na última quinta-feira, dia 13 de janeiro, em sua entrevista coletiva. No mesmo dia, a Gazeta Esportiva noticiou que Silvinho e sua comissão técnica pretendem testar Bruno Melo como zagueiro, não apenas, então, como lateral esquerdo. Então vamos conhecer um pouco mais desse novo jogador. A gente preparou aqui no SCCP Scouts uma ficha técnica. Bruno Melo é um atleta de 29 anos, que passou praticamente toda a sua carreira no Fortaleza, né? Desde a base do Fortaleza, ele esteve por lá. Ele já atuou como volante, como zagueiro, mas a sua posição mais habitual é na lateral esquerda. Foi pouco utilizado, é importante que se diga, pelo Juan Pablo Vojvoda durante a temporada de 2021. É um canhoto alto, 1,83 de altura para lateral esquerdo, é um lateral alto, né? O Fábio Santos, por exemplo, tem 1,79 e tem 72 quilos, chega por empréstimo até o final dessa temporada de 2022, né? Bom, e assim, o que mais chama a atenção do Bruno Melo? Uma coisa assim chama muita atenção, que são os seus duelos aéreos, né? Tanto defensivos quanto ofensivos. Pela altura, por ter uma excelente impulsão também e um bom porte físico, o Bruno Melo vence a grande maioria dos seus duelos aéreos. Na temporada passada, 70% de seus duelos aéreos foram vencidos por ele, e enquanto que, por exemplo, a efeito de comparação, 56% foi o percentual do Fábio Santos, né? 14 pontos percentuais a mais para o nosso novo reforço. Além dessa questão específica dos duelos aéreos, que até nos faz lembrar alguns laterais recentes que passaram pela lateral esquerda do Corinthians, né? O Danilo Avelar, o Carlos Augusto também. Um outro ponto que se sobressai é a questão da inteligência no balanço defensivo. É algo até mais difícil de ser observado do que características mais ofensivas, né? Mas o Bruno Melo, ele consegue tanto estreitar a linha de defesa do time, né? Ele junta bem com os zagueiros, tem essa noção de cobertura do quarto zagueiro muito importante, algo que o Fábio Santos também traz. Mas como o Bruno Melo é mais alto e tem uma impulsão muito boa, ele consegue ao mesmo tempo também cobrir as suas costas, né? Em 2021 a gente acompanhou muitas inversões da esquerda para a direita dos adversários terminarem nas costas do Fábio Santos, né? E o Bruno Melo tem essa impulsão, essa capacidade de cobrir, mesmo estreitando a linha de defesa. Essa noção defensiva do Bruno Melo, aliás, aparece em outras questões também. A orientação corporal, mesmo sendo uma questão sutil, faz com que ele consiga esse senso de defesa e essa capacidade de cobrir tanto o quarto zagueiro quanto as suas próprias costas, né? E isso ajuda no balanço defensivo e na sustentação da equipe como um todo. Outra característica marcante do Bruno Melo é a força física e as explosões. É um jogador que tem velocidade, tem arranque, e isso ajuda muito nas coberturas e nos duelos de 1 contra pontas adversários, né? E essa mesma força física, explosão, ajuda muito ele ofensivamente nas ultrapassagens. Então, por mais que seja assim um lateral de características mais defensivas, ele tem essa capacidade, ele já exerceu muito essas ultrapassagens e consegue bons cruzamentos. Esse é outro ponto importante. A precisão, o nível de precisão de cruzamentos dele na última temporada foi muito interessante. 33% de acerto nos cruzamentos. O Fábio Santos, por exemplo, teve 22%
de acerto na última temporada, então é uma diferença importante também. Agora, de uma forma geral, para analisar, vou dar um pouco a minha visão, a minha opinião aqui, eu entendo que há 2 pontos principais no contexto do Corinthians de 2022 que ajudam a explicar essa chegada do Bruno Melo também. O primeiro deles é a necessidade de equilibrar o caixa com a venda de atletas. E a gente sabe que 2 dos principais atletas da base do Corinthians com projeção para uma boa venda em 2022 são o Lucas Piton, que é lateral esquerdo, e o João Vitor, que é zagueiro. Em 2021, por exemplo, o Corinthians tinha orçado de 90 a 100 milhões como necessidade de venda de atletas para equilibrar o seu orçamento. E para 2022, esse número está muito parecido. Aí sim, em 2022, 91 milhões de reais é o que o Corinthians espera arrecadar com venda de atletas. No ano passado foi só 17 milhões praticamente arrecadado, né? Então, ou foram só 17 milhões arrecadados. Nesse ano, o Corinthians de fato precisa se movimentar um pouco mais para vender atletas e equilibrar as suas finanças, né? E aí entra muito o caso do Lucas Piton. Então pode ser uma expectativa de reposição dessa vaga e como faz zagueiro também do João Vitor. No outro lado, eu vejo muito uma possibilidade do Corinthians em 2022 ter cenários com muitos jogadores ofensivos do meio para frente, né? A Silvinho e a comissão técnica já levantaram a possibilidade de jogar sem um primeiro volante, por exemplo, de com tantos bons meio-campistas ofensivos utilizá-los todos ao mesmo tempo. E assim, é bem possível que o Silvinho tenha preferência por laterais mais defensivos, para não prejudicar, né, para não comprometer a sustentação do time, mesmo deixando mais ofensivo. E aí, nesse sentido, também o Bruno Melo pode ser útil em alguns contextos em que o Corinthians de fato utilize muitos jogadores ofensivos ao mesmo tempo. Não tendo externo, eles poderiam em algum momento sim, com tranquilidade, como o Fagner já o fez, Fábio tem cruzamentos de gol, Fábio tem assistência, se não são 2, são 3 assistências de Fábio. Fagner já passou do meio campo e dá assistência, não há problema nenhum. Só que primeiro são defensores. Se eu quiser um atacante, eu ponho o GP. Eu tenho o Gustavo, eu tenho o Adson, nós temos muitos externos. Agora, obviamente apoiado por laterais deste nível, que é o Fábio e o próprio Fagner, sim, eles se soltam e o jogo pedia. Agora, eu fiquei ainda, é claro que a comissão técnica deve ter avaliou o jogador, mas fica sempre aquela pitada de interesse de ver mais atletas da base ocupando esse espaço, né? Na lateral esquerda, por exemplo, a ascensão do Reginaldo seria algo interessante de ver mais vezes, ou o próprio Guilherme Biro, que já atuou assim na lateral esquerda em outros momentos. E você? Gostou da contratação do Bruno Melo? Deu para entender um pouco mais a chegada dele a partir desse vídeo? Comente por aqui, comente também outros temas que você gostaria de ver aqui no SCCP Scouts. E mais uma vez eu peço, se inscreva no canal caso não seja inscrito, deixe o like se você tiver gostado do vídeo, compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificações para não perder as novidades. Nos vemos no próximo vídeo ou em uma live por aí. Um grande abraço e vai Corinthians!